Isaías, o livro do profeta Isaías. Este é um dos profetas maiores, não de estatura. Não é que tem profeta pequeno ou grande, a questão é que ele profetizou muito. Alguns profetas profetizaram um pouco, mas Isaías profetizou muito. Este é o grande profeta messiânico, ele falou de Jesus como ninguém, até Jesus aparecer e se manifestar em carne. João disse lá depois, no princípio era o verbo, Deus estava com Deus, andava, João falou, mas ele já tinha tido uma experiência. A questão é que Isaías falou do futuro como se já tivesse acontecido no passado, no presente a qual ele estava. Isso é incrível, irmãos. Nós estamos numa atmosfera esses dias de ter experiências incríveis, porque o livro de Joel diz que nos últimos dias o Espírito seria derramado sobre toda a carne, e todas as pessoas, eu estou dizendo, everybody, todo mundo seria alcançado de certa forma por este Espírito de Deus, que está se movimentando. Nós estávamos na nossa casa num discipulado esses dias, e eu estava dizendo que o pânico de quem tem experiência com Deus, o pânico de quem tem experiência com o Espírito Santo, não é das igrejas fecharem, não é do governo fazer algo ruim ou bom, não é do inferno, não é do diabo, é o pânico de um crente de verdade, é perder a pessoa do Espírito Santo. Davi disse, Senhor, Davi disse, é um dos salmos mais lindos, ele disse, restaura em mim a alegria da salvação, mas o maior e melhor pedido dele foi, não retiras de mim o teu Espírito. Ele disse, não retiras de mim o teu Espírito, porque ele valorizava muito algum ou alguém, uma pessoa, uma persona, um caráter que talvez nós desvalorizamos nos dias de hoje. Um culto sem o Espírito Santo não tem graça nenhuma, irmão. Uma casa sem o Espírito Santo não tem graça nenhuma. Um casamento sem o Espírito Santo não tem sentido nenhum. Uma vida sem o Espírito Santo não tem sentido nenhum. Tudo que Deus fez, Ele encheu para funcionar. A Bíblia diz que Deus formou o homem e Ele encheu o homem de ruach, de um fôlego, que não é apenas fôlego de vida. Ele deu para o homem uma capacidade para que o homem funcionasse. Depois que Ele deu para o homem essa capacidade de funcionar, Ele deu ordens para o homem, para que ele funcionasse, porque tudo que Deus formou, Ele encheu para funcionar. Foi assim também no livro de Atos, quando a igreja estava reunida, eram 500, foi abaixando, caiu para 120, eles estavam reunidos, aí eles foram cheios para funcionar, porque Jesus formou a igreja, Ele encheu a igreja para a igreja funcionar. Se você não funciona, você está em disfunção, e disfuncionalidade é pecado. A Bíblia diz que se você sabe fazer o bem e não faz, você peca. Existe um grupo de pessoas disfuncionais, existe um grupo de crente disfuncional, porque ele não entendeu ainda a ação, o movimento do Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo, mas chega uma hora que o Espírito Santo precisa de receber você. Nós precisamos de aprender a ser usados por Ele, não querer usá-lo. Uma igreja que se movimenta nos dons é para que todos sejam edificados, não para que um seja o cara da reunião, não para que todos sejam espectadores e uma pessoa seja o cara da reunião. As pessoas têm expectativa de um culto profético ou de uma noite que o Espírito Santo se moveu por causa de um monumento que foi criado, não por causa de um movimento que aconteceu, porque talvez você não sentiu absolutamente nada, você apenas viu alguma coisa que já aconteceu há muito tempo atrás e as pessoas apenas elas replicam, elas copiam alguns movimentos, algumas falas, algumas declarações, algumas confissões que alguns chamam de línguas estranhas. Eu não estou dizendo contra isso, eu estou dizendo que algumas pessoas vão embora do mesmo jeito que entraram, porque eles não têm experiência com a pessoa do Espírito Santo. Porque tudo que Deus formou, Ele encheu para funcionar. Se nós somos uma igreja, nós não podemos ser uma igreja tímida, uma igreja de movimento, uma igreja que é uma igreja de encontros casuais. Nós somos uma igreja
na cidade, nós movimentamos, onde nós passamos, as pessoas precisam de ver essa personalidade do céu, essa manifestação, esta ação de Deus na nossa vida nos dias de hoje. Mas infelizmente nós não temos visto isso, porque as pessoas não têm entendimento disso. Prega-se muito sobre prosperidade, prega-se muito sobre aquilo que é do seu interesse, da sua lista de milagres. Mas eu quero te dizer, irmãos, Deus tem uma lista de milagres. A Bíblia fala que João, ele era a voz do que clamava no deserto. João era só voz, você é só voz, o clamor é de Deus. Deus tem um clamor que as pessoas precisam ouvir, mas a gente quer que a nossa voz seja ouvida, e quando nós clamamos a Deus, Deus faz com que nossa voz seja ouvida. Quem sabe até ficar famoso, não é? Ser um pastor da moda, ser um empresário de sucesso, para que você seja escutado, para que você tenha seguidores no YouTube, no seu Facebook, no seu Instagram, sei lá o que seja. Mas a questão é que Deus tem uma lista e Ele tem expectativa, e a natureza também tem uma expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Quem está comigo fala amém. Eu vou ser muito rápido hoje, didático, prático, porque eu não quero tomar o seu tempo, eu quero que o Espírito Santo tenha tempo na sua vida. O profeta Isaías, ele falou mais de Jesus do que qualquer outro profeta, e ele não viu Jesus. Ele falou mais de Jesus do que qualquer outra pessoa, e ele não teve experiência com Jesus. Miranda, príncipe, eu te amo. Deus te abençoe. Vá em paz, em nome de Jesus. É um pré-crente. Toda vez que você vê um pré-crente, você diz, você é pré-crente. Amém ou não, irmãos? Amém ou não, irmãos? Aleluia. Eu gosto disso. A Bíblia fala que eles contavam com a simpatia do povo. E esse senhor é dono de um bar aqui do lado. Um dia eu fui almoçar lá, e ele viu algo diferente. Nós oramos na cozinha dele, o comércio dele prosperou. E um dia ele saiu e me deixou lá. Eu ajudei ele no balcão. As pessoas chegavam pedindo coisas e eu vendia. Eu falei assim, uai, você é pastor mesmo? Eu falei, sou pastor, e Deus tem um plano na sua vida. Não vai demorar, ele vai estar sentado aqui adorando a Deus junto conosco. Mas voltando ao assunto, Isaías falou mais de Jesus do que ninguém. E no capítulo 11, a partir do versículo 1, ele diz assim: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria, entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Versículo 3 diz assim: ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com as suas palavras, como se fossem um cajado, ferirá a terra, com o sopro de sua boca matará os ímpios. A retidão será a faixa em seu peito, e a fidelidade o seu cinturão. Eu amo a palavra de Deus. Você pode declarar, eu amo a palavra de Deus? Aqui ele dá um briefing daquilo que seria o ministério de Jesus. Ele fala de uma capacidade de Jesus que estava além de alguma coisa natural. Jesus caminharia sobre uma plataforma sobrenatural. Ele diz que ele não julgaria segundo a aparência. O profeta Samuel disse, o homem vê o exterior, mas Deus conhece o coração. Jesus, ele via as pessoas não pela aparência, mas ele sondava o coração. Ele julgaria não de acordo com aquilo que ele escutaria, mas de acordo com um discernimento e um conhecimento distinto. As suas palavras seriam como um cajado. Eu te dou exemplos. A oferta da viúva era além da aparência, porque Jesus não olhava a quantidade, ele olhava a qualidade, ele via aquilo que estava por trás. Ele chamou os discípulos e disse assim: conhece essa mulher? Viu essa mulher? Essa dona aqui, essa tia, ela deu muito mais do que todos os outros, porque ela deu o melhor, ou ela deu tudo o que ela tinha. Eles deram o resto, porque Jesus, ele tinha uma percepção diferenciada, ele tinha uma capacidade de ouvir diferenciada. A Bíblia fala que ele ouviu que uma mulher tinha sido pega em adultério e ela deveria ser morta. Aí a Bíblia fala que ele escreveu na areia e ele não julgou de acordo com o que ele ouviu. Ele disse assim: ah é? Vocês que não tiveram o mesmo pecado com ela, ou talvez ficaram com ela, atire a primeira pedra. Porque ele tinha uma capacidade exponencial, ele tinha uma inteligência espiritual diferente. Nós falamos muito hoje de inteligência emocional. Inteligência emocional é fruto do Espírito, irmão. É a coisa mais prática e simples da vida. Você não precisa fazer um curso de 15 mil reais para você adquirir aquilo que você tem de graça.
porque você recebeu pela graça. Agora a questão é, a sua inteligência cognitiva está de nota 10, mas e a sua inteligência espiritual? Jesus tinha um high level, um alto nível de inteligência espiritual, porque ele não ouvia como as pessoas ouviam, ele não via como as pessoas viam, e ele não falava como as pessoas falavam. Ele estava no meio de uma tempestade, os discípulos foram lá e acordá-lo, dizendo: Jesus, help me, quem poderá nos defender? Aí ele foi e fez assim, acordou e falou assim: vento, cale sua boca. E aí o vento calou, e ele falou assim: uau, quem é este que até o vento e o mar o obedece? É porque Jesus tinha uma fala distinta, ele tinha uma percepção distinta, ele tinha uma audição distinta, ele tinha um toque distinto, porque ele era cheio do Espírito Santo, ele tinha a plenitude do Espírito Santo. Eu estou aqui com uma capa de profeta essa noite para ativar isso na sua vida, a plenitude do Espírito Santo de Deus. Crentes acham que ser cheio do Espírito Santo de Deus é só orar em línguas estranhas. Querido, não adianta você orar em línguas estranhas se você tem uma língua estranha, se você não controla a sua língua. Não adianta você orar em línguas se você não domina a sua própria língua. Não adianta você orar em línguas se você não tem compaixão, se você não tem uma percepção diferente. Quantas vezes você ora em línguas e passa perto de uma pessoa e não tem discernimento daquilo que a pessoa precisa? Eu estou enfadado de uma geração que ela é apenas uma figura daquilo que devia ser uma realidade. Nós precisamos de manifestar a plenitude do Espírito de Deus aqui na terra, e essa plenitude, ela vem acompanhada de uma série de bênçãos, de bendiciones. A primeira delas é o Espírito do Senhor. Ele diz: o Espírito do Senhor repousará. Jesus apresenta no templo, abre este capítulo do livro do profeta Isaías e diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus, lendo a Bíblia sobre ele, ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu. Não foi homem que te ungiu, foi o Espírito que te ungiu. Porque unção é capacidade, é potencial, e potencial não utilizado não significa absolutamente nada. Se o Espírito Santo está sobre a sua vida, você vai sair daqui diferente essa noite, você vai sair daqui diferente, sua vida vai ser diferente. A sociedade precisa de uma igreja assim, que vive a plenitude do Espírito, mas você só vai ter a plenitude do Espírito se você começa por Ele, porque Ele diz aqui, e repousará sobre Ele o Espírito do Senhor. Põe a mão na sua cabeça, diga assim: o Espírito do Senhor. Fala mais uma vez: o Espírito do Senhor. Fala mais uma vez: o Espírito do Senhor. Aleluia. Feche os seus olhos um minutinho. O Espírito do Senhor repousará sobre a sua vida. O Espírito do Senhor repousará. Onde tem outros espíritos alojados, hospedados aí, escondidos, eles vão sair em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo espírito seja repreendido agora em nome de Jesus. Espírito de medo, espírito de incredulidade, espírito de oposição, espírito de Jezabel, espírito de Esbibenobe que mata líderes, espírito de Nabucodonosor que traz idolatria para dentro dos lares, eu te repreendo em nome de Jesus Cristo. Espírito de Jezabel que traz contenda, que traz confusão para o arraial de Deus, eu te repreendo em nome de Jesus Cristo, porque apenas o Espírito do Senhor repousará sobre nós. A nossa igreja é uma igreja cheia do Espírito do Senhor. As pessoas vão saber que em Belo Horizonte tem uma igreja cheia do Espírito do Senhor. Nós caminharemos nesta plenitude, nesse pleroma, que é a transbordação daquilo que nós temos dentro. Mas isso tudo começa a partir do Espírito do Senhor. Fala mais uma vez: o Espírito do Senhor. Nós cantávamos isso antigamente. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor. Está na hora de você conversar mais sobre o Espírito do Senhor. Está na hora de você orar mais sobre a pessoa do Espírito do Senhor, porque Ele é a pessoa da Trindade que se move aqui na terra nos dias de hoje. O Espírito do Senhor tem uma obra para fazer através da sua vida, na sua vida e através da sua vida, mas começa pelo Espírito do Senhor. Aí vem o Espírito de sabedoria, é Tchokumá. Eu gosto disso. Porque você, a partir do Espírito do Senhor, recebe espírito de sabedoria. Fala comigo: sabedoria. Fala de novo: sabedoria. Eu estou profetizando sobre você essa noite uma plenitude de Deus. Amém ou não? Algumas pessoas vão sair daqui iguais dinamites. Algumas pessoas aqui vão sair daqui essa noite, algumas pessoas que estão me ouvindo e me assistindo, vão levantar diferentes por causa de uma
plenitude, de um pleroma, de um transbordar, que a partir do Espírito do Senhor, você adquire chokumá, que é sabedoria, sapiência, habilidade, seja ela artística ou moral. Quando você lê o livro de Efésios, quando você lê o livro de Êxodo, você vai ver que as pessoas tinham uma mentalidade de escravos. E eles não tinham capacidades artísticas, eles não tinham capacidade a capacidade criativa deles era muito limitada, porque eles apanhavam para fazer apenas uma única coisa. Eles eram escravos, eles não eram livres. A Bíblia diz que o Senhor os encheu do seu Espírito para que eles fossem capazes de fazer todo tipo de trabalho artístico. Eles foram empoderados pelo Espírito. Escravos, olha para mim por favor. Escravos foram empoderados e eles receberam naquele momento uma capacidade de sabedoria, de sapiência, uma capacidade de inteligência cognitiva, que eles puderam fazer coisas que eram incríveis. Tem uma menina adolescente na internet, não me lembro o nome dela agora. Ela pinta quadros incríveis, ela fatura milhões pintando quadros. Alguém perguntou para ela: de onde você tirou isso? Quem te ensinou? Ela tem 12 anos, ela disse: foi do céu, eu aprendi do céu. Como assim? Ela disse: quando eu tinha 2 anos, eu tive uma visitação de Deus, eu vi cores, eu vi movimentos, e é só isso que eu faço. Eu só copio o que eu recebi do céu. E aquela menina, ela tem uma capacidade de fazer coisas que ninguém a não ser Deus ensinou para ela. Você vai receber capacidades, ok? Que anos de faculdade não são capazes de te ensinar. Você vai receber faculdades que anos de faculdade não te ensina. Esta semana, eu ministro agora em nome de Jesus. Eu ministro sobre a sua vida em nome de Jesus, capacidades de inteligência, de sabedoria, de chokumá, sapiência, de fazer coisas que você não seria capaz de fazer sem o Espírito de Deus. Pessoas que sabem fazer coisas que nunca estudaram. Tem um irmão que tem uma empresa aqui do lado, ele é dono desse galpão, ele tem uma habilidade de fazer coisas que engenheiros que estudaram na área não têm capacidade de fazer. Eu conheço peões, mestres de obra, que dão show nos engenheiros. Eu conheço pessoas, irmãos, que têm capacidades que foi presente de Deus para a vida delas. Eu posso te dar um exemplo prático. Here I am. Does anybody here speak English? Does anybody here? Alguém fala inglês? Alright. Eu poderia te chamar para me traduzir aqui, mas um dia alguém colocou a mão no meu ombro, ok? Eu tinha este insight, eu tinha isso dentro de mim, eu tinha esta vontade, eu tinha esse desejo. Um dia eu estava numa cruzada evangelística e um homem americano colocou a mão no meu ombro e ele ia orar com meu pai. E ele disse assim: traduz por favor a oração. E ele começou a falar no meu ouvido, e eu comecei a falar no ouvido do meu pai, e eu comecei a entender tudo que ele estava falando. E naquele momento, irmãos, eu fui acometido de uma capacidade de falar em outro idioma, sem nunca ter feito uma aula de inglês fora do ensino médio. Por causa disso, Deus me abriu portas. Por causa disso, eu já recebi milhares de reais. Por causa disso, eu aprendi a Bíblia de forma diferente. Por causa disso, eu sou capaz de ler em idiomas diferentes. Eu sou capaz de fazer traduções simultâneas, porque o Espírito do Senhor um dia me deu essa capacidade. Quando você recebe a capacidade de orar em línguas, não é apenas de falar xaralabacantalabassi. Você pode falar inglês, espanhol, aramaico, hebraico. Você pode falar qualquer coisa, porque o Espírito da sabedoria te dá esta capacidade. A igreja parou de acreditar nisso, mas um dia entrou um vento no auditório como esse, e as pessoas que falavam apenas um idioma, elas começaram a falar japonês, inglês, espanhol, português, e assim o evangelho foi expandido sobre toda a terra. Você vai receber uma capacidade de sabedoria, de fazer coisas que vai fazer o seu salário triplicar. Vai abrir portas para você que você nunca imaginou, porque um dia você vai começar a responder coisas que ninguém tem a resposta. Você vai responder perguntas que ninguém mais poderia responder. Esta sapiência, esse chokumá veio sobre José, sobre Daniel, sobre Jesus. Muitas vezes eu ouço áudios de pregações, eu assisto vídeos que eu estou falando, eu falo assim: como assim, gente?
pregador bacana, aí eu descubro que sou eu mesmo, porque eu não escrevi aquilo, eu não estudei aquilo, mas o Espírito do Senhor me deu uma capacidade de sabedoria, o Espírito do Senhor veio sobre mim, e Ele me deu uma capacidade de comunicar muitas vezes alguma coisa que eu estou recebendo exatamente aqui agora, por causa da presença do Espírito Santo. Eu ministro isso sobre a sua vida, eu tenho autoridade, porque eu tenho isso na minha vida, e eu ministro isso sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Espírito, uma capacidade sobrenatural de sapiência, de saber aquilo que nunca foi estudado, de ensinar para pessoas aquilo que elas ainda não sabem. Jesus sabia coisas incríveis, isto é ser cheio do Espírito Santo. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Se você crê, aplaude a Ele. Se você crê, comunica comigo aí, porque você tem que ficar mais animado. Eu estou falando da pessoa do Espírito Santo. E o Espírito do Senhor trouxe sabedoria, mas também trouxe entendimento. Diga comigo, entendimento. Isso já é pinar. Eu falei de chocumar, agora eu falei de pinar. O que é entendimento? Algumas pessoas acham que entendimento é a capacidade de administrar o pensamento, mas não é. Entendimento é perfeição. Entendimento é assertividade. Entendimento, conecte-se comigo, por favor. Entendimento é assertividade. Entendimento é compreensão do seu propósito. Nós estamos na terra para cumprir um propósito, irmãos, que vai muito além da circunstância e do momento que nós estamos vivendo. Eu estive fazendo um caso de paz essa semana e nós estávamos falando sobre propósito. Propósito. Deus gosta mais de propósito do que de pessoas. Ouça isso. Deus, por causa de propósito, Ele matou milhares, talvez centenas de milhares de pessoas, porque Deus é um Deus de propósito. Deus vela para que os seus propósitos se cumpram. Se você não se adequa ao propósito, é um sinal que você não sabe quem você é, de onde você veio, o que você tem que fazer aqui, para onde você tem que ir. Quem é você? De onde você veio? O que você tem que fazer aqui? Para onde você deve ir? Existe uma geração que precisa de entendimento, de perfeição, de assertividade. Nós não somos clones mal feitos de ninguém. Eu sei quem eu sou e eu gosto do que eu vejo no espelho. Se você não gosta, problema é seu. Mas eu gosto, eu digo bom dia, I love you, porque eu tenho um propósito. Isso me faz dormir e acordar diferente. Pessoas que não têm propósito, elas são mal utilizadas. Pessoas que não sabem o propósito que têm são abusadas. Eu contei essa semana no Casa de Paz que um senhor ganhou um tablet no Dia dos Pais. E ele ganhou um tablet do mais top do mundo que existia naqueles dias. E a filha dele morava fora. E na hora do almoço ela ligou para ele e falou: papai, o que o senhor achou do presente? Ele falou: filha, maravilhoso, muito obrigado. Ela disse: que bom. Ele disse: eu nunca ganhei, nunca tive uma tábua de cortar carne tão maravilhosa, tão bonita, tão espelhada, porque quem não sabe o propósito vai ser abusado, vai abusar. Qual é o propósito? Qual é o propósito de você estar aqui essa noite? Qual é o propósito, irmãos? Walking Dead é uma pessoa sem propósito. Um morto dá mais suavidade para a sociedade do que um vivo sem propósito. Porque uma pessoa sem propósito vai dar trabalho. Uma pessoa que não sabe qual é o propósito, dá trabalho. E você, em nome de Jesus, eu profetizo entendimento. Entendimento. Eu amei esse tempo que nós estamos vivendo, porque ele já acabou. Amém ou não, irmãos? Já acabou, já ficou para trás. O Covid-19 já ficou para trás. A pandemia já ficou, coisa do passado. A coisa é do passado. Olha para o para-brisa e para de olhar para o retrovisor, porque já passou, aquilo já é antigo. Mas eu amei, sabe por quê? Porque eu sei que Deus está com as mãos dele se movimentando. Eu tenho entendimento de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e vivem de acordo com o seu propósito. Mas quem não sabe o propósito, aceita qualquer proposta. E se eu fosse Satanás, eu ia te fazer boas propostas para você sair do propósito. Porque Deus é Deus de propósito.
toda proposta que Ele faz para você é de acordo com o propósito que Ele tem para a sua vida. Por exemplo, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde. Toda proposta que Deus te faz é para o seu próprio benefício, porque Ele te ama e Ele tem um propósito para a sua vida. Deus te ama e tem um propósito para a sua vida. Quando eu entendi isso, irmãos, eu não prestei para mais nada, irmãos. Quando você entender o propósito de Deus, quando o Espírito do Senhor que traz para você o chokumá, que é sabedoria, Ele vai trazer entendimento, e talvez você não vai prestar para aquilo que era o sonho de papai e de mamãe. Talvez você não vai prestar para mais nada, porque você vai estar alinhado em perfeição, em alinhamento. Eu vejo PMs alinhados, eu vejo doutores alinhados, eu vejo barbeiros alinhados, eu vejo pregadores alinhados com propósito, eu vejo mães alinhadas com propósito, eu vejo pessoas como o André, que não é famoso na Bíblia, alinhado com propósito, porque se não fosse André, Pedro não teria vindo até Jesus, e se Pedro não tivesse vindo até Jesus, aquelas 3.000 pessoas não teriam convertido naquele dia. Quando você está alinhado com propósito, querido, você não preocupa em aparecer, porque não é que ele cresça e que eu diminua, é que eu morra para que ele viva. Porque Deus é um Deus de propósito. Fala comigo, Deus é um Deus de propósito. Essa é uma boa palavra, sim ou não, irmãos? Eu oro para que neste momento você seja cometido do espírito de entendimento. Para que tanto dinheiro? Para de orar sobre dinheiro e pergunta a Deus, para que tanto dinheiro? Qual é o propósito? Qual é o propósito do seu corpo, da sua beleza, da sua doença, da sua enfermidade? Qual é o propósito da sua casa, do seu barracão, do seu loft? Qual é o propósito dos seus meninos de não ter filho? Tudo tem propósito, irmãos. A Bíblia diz que tudo tem propósito, e se tem propósito, tem tempo. Você que diz que não tem tempo é porque você não tem propósito. Porque todo propósito tem um tempo. Qual é o propósito desse tempo? Os filhos de Zadok, eles tinham uma capacidade de entendimento tão incrível, que eles discerniam um tempo e sabiam qual era o propósito para aquele tempo. E existe uma geração totalmente inadequada, inapropriada, deslocada, sem jeito, tentando de qualquer forma se ajustar, tentando de qualquer forma, eles fazem tudo, eles fazem qualquer coisa para tentar se adequar aos padrões deste mundo, mas não tem jeito, querido. Deus te fez de uma forma única e perfeita. Você não precisa ser cópia. Tem o pastor Paulo e tem o pastor Leandro, tem o pastor Anderson. Cada um tem o seu potencial. Eu amo ouvi-los, eles amam me ouvir. É assim, porque nós somos criados, cada um, para cumprir um desígnio, um perfeito desígnio. E você tem que ter compreensão disso. Então receba sobre a sua mente agora, em nome de Jesus, pinar, entendimento. O irmão Jó disse: ainda que os céus me matem, eu ainda te adorarei, Senhor. Ele disse assim: eu sei que o meu Redentor vive. Pode acabar tudo, a minha vida pode acabar, pode passar, mas o meu Redentor vive. Ele está vivo. Se você está com saúde, entenda o propósito disso. Se você está enfermo, entenda o propósito disso. Quanto mais rápido você tiver entendimento, mais rápido você vai adquirir crescimento. Amém ou não, irmãos? Amém ou não, família? Eu tenho que correr aqui porque meu tempo já está acabando. Obrigado pelos 4 As. Mas você também recebe o espírito de conselho. Ele disse conselho. Conselho. Isso aí já é atsa. Atsa. Logos. Estratégia. Eu amo o Espírito Santo porque ele me dá conselhos. Eu tenho grandes amigos e grandes conselheiros. Eu tenho mentores incríveis. Eu tenho amigos que são assim, boca de Deus na minha vida. Mas o conselho que eu recebo da parte do Espírito Santo, ele é incrível porque ele me dá estratégia. Ele não me fala apenas o que fazer, ele me fala o jeito que eu devo fazer. Não é apenas o que fazer, é como fazer. Não basta você fazer o certo, você tem que fazer o certo da forma certa. Tem gente que bate a mão no peito e diz assim: mas eu estou certo, eu tenho razão.
Você acabou de perder a razão e acabou de deixar de estar certo, porque você fez o certo talvez do seu jeito, mas ele tem um way, ele tem um caminho. A Bíblia fala que o caminho do Senhor é perfeito. Ele é perfeito porque você teve entendimento e automaticamente você entrou debaixo de um plano estratégico dele. Aí, se você tem uma prudência, um plano, você cumpre o seu propósito e você conhece o plano do Senhor. É lindo porque Noé nunca tinha construído uma arca e Deus deu para ele um mapa. Deus deu para ele uma planta. Moisés nunca tinha feito um tabernáculo, um tabernáculo, e Deus deu para ele um desenho. Diz: faça exatamente assim, faça exatamente assim. A igreja tem um desenho, irmão. Tem um desenho de Babel, que deu origem à Babilônia, e tem um desenho da igreja, que se deu origem no Calvário. Você tem um desenho para a sua vida, que quando você recebe o conselho, quando você recebe a estratégia, aí tem gente que fica buscando o jeito de encher a igreja. Vamos fazer assim, vamos fazer acolá. Não, Deus tem o caminho, Deus tem o jeito dele de fazer as coisas, não é o jeito do Paulo. A arca de Noé não tinha nem leme, olha que bonito, porque ele dirigia. Um dia eu disse para o irmão que esta igreja não tem leme, nós somos como a arca de Noé. Deus nos leva para onde ele quiser. Se ele quiser levar a gente para lá, ele vai. Se ele quiser levar a gente para cá, ele vai, porque nós estamos debaixo de um comando. Quando a nuvem move, nós movemos, porque existe um conselho, que não é um conselho administrativo, que não é um conselho ministerial, é um conselho espiritual vindo da parte do Espírito Santo. E você essa semana vai ser acometido desse espírito de conselho, que vai te dar um plano, que vai te dar uma estratégia, que vai te dar prudência para realizar o correto da forma correta, porque isso é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você não deu nenhuma rodada até agora, você não falou um tchá, você não jogou nenhuma dug, mas você está sendo cheio da plenitude do Espírito Santo de Deus, porque isso vem pelo ouvir da palavra de Deus. O Espírito da fé está se movimentando aqui essa noite, e eu tenho testemunhos, irmãos, de outras vezes que eu já preguei essa palavra, de pessoas que começaram empreendimentos, de pessoas que começaram business, negócios, que elas ficaram riquíssimas. Por quê? Por causa do espírito de conselho. Põe a mão no seu coração. Talvez você esteja ouvindo muito pessoas e pouco o Espírito Santo. Pergunte para ele, e ele vai te responder. Eu gosto do Jeremias 33:3, que diz assim: clame a mim, e eu vou te responder. Eu vou te falar coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Deus tem coisas grandes e coisas escondidas que você ainda não sabe, mas Ele vai te falar, Ele vai te dizer. Ele já está dizendo para algumas pessoas aqui. Eu sinto uma presença do Espírito Santo aqui na casa essa noite. Eu sinto uma presença de Deus. De manhã eu estava pregando em Lafayette, tinha uma graça lá, e quando eu entrei no carro, aquela graça nos acompanhou, e eu entrei na minha casa, enquanto eu almoçava, a graça me acompanhou. Depois eu fui ler pálpebras, aquela graça me acompanhou. Aí eu acordei e vim para a igreja, a graça veio, e a graça está aqui agora, porque o Espírito da graça, o Espírito da fé está se movimentando no nosso meio, trazendo para você o Espírito do Senhor, sabedoria. Ele está trazendo para você piná, que é entendimento, e yatsá, que é conselho, planos estratégicos. Eu vejo pessoas aqui que vão levantar a cabeça, porque você tem andado cabisbaixo nos últimos dias, porque você não sabe o que fazer, mas Ele vai te falar. Os melhores conselhos que eu já recebi na minha vida foram do Espírito Santo, porque o Espírito repousou sobre mim. Ele não quer apenas se movimentar, como Ele fazia no Velho Testamento. Uma hora eu vou falar sobre os 4 voos da pomba, da arca de Noé. A Bíblia diz que ela não achou descanso para os pés. Aquilo era uma figura do Espírito Santo, buscando lugares para repousar, buscando pessoas para que Ele encontrasse abrigo nelas. E eu sinto, irmãos, que nesses dias, se 10 pessoas aqui se unirem comigo nisso, nós vamos virar Belo Horizonte de cabeça para cima. Não tem prefeito, governador, não tem líder de associação de bairro, síndico, não tem ninguém que vai parar a igreja do Senhor, porque as portas do inferno não prevalecem contra uma igreja que é cheia da plenitude do Espírito. A música é diferente, o movimento é diferente, a rua é diferente, tudo é diferente. Sabe por causa de quê? Por causa dele, por ele e para ele. É tudo por intermédio dele. E você vai receber conselhos que as pessoas vão falar assim: uau, uau, uau. Quantas faculdades você fez? Quantos cursos você fez?
Você deve ser bem viajado, né? Você fala assim, eu viajo no Espírito. Eu estou orando mais. Eu tenho ido mais aos cultos, este mês que está falando sobre o Espírito Santo. Algumas pessoas que vão serem tiradas de uma mentalidade de escassez, de um espírito de miséria, e vão ser colocadas, assentadas entre príncipes, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Um dia alguém ministrou isso sobre a minha vida, por isso que eu estou ministrando sobre a sua vida, porque a gente só dá aquilo que a gente tem. Nós só impartimos aquilo que somos. Você só pode impartir aquilo que você é, porque impartir é diferente de repartir. Repartir é de fora, impartir é de dentro. Eu estou impartindo com você alguma coisa que eu recebi de Deus. Por isso eu estou pregando esta noite sobre o sétuplo Espírito de Deus, que te dá conselho. Mas abra a mão assim também. Eu vou liberar Gíbora sobre você, porque ele fala de conselho, mas ele também fala de poder. Fala comigo, poder. Diga mais uma vez, poder. Poder. Alguém pode até confundir confiança com arrogância. Eu disse esta manhã que o que distingue confiança e arrogância é um coração que é grato. Porque a pessoa que é confiante, ela sabe que aquilo que ela tem ou possui veio de alguém. E tudo de bom que temos veio de Deus para nós. Tudo de bom que nós temos veio de Deus para nós, irmãos. Tudo de bom que nós temos, o ar, a água, tudo de bom que temos, tudo de perfeito, veio de Deus para nós. Tudo de bom que temos veio de Deus para nós. Tudo de bom que você possui, você podia dizer um graças a Deus exatamente agora. Amém ou não, irmãos? Então você não é arrogante, você é confiante porque você tem poder de Deus na sua vida. Esse poder é a mesma etimologia da palavra vitória, catangelo. É a mesma etimologia da palavra coragem. Coragem, boldness, coragem. Existe uma geração amedrontada, escondida, com medo. Ai, meu Deus, e agora? Quem poderá nos defender? Qualquer chapolim colorado resolve o problema dessas pessoas. Mas eu tenho situações, eu tenho ambições, ok? Não ganância, eu tenho ambições. Eu tenho instintos que só Deus pode resolver. E eu tenho certeza, irmãos, que com coragem eu vou chegar lá, com determinação, com ousadia, com autoridade que vem do céu sobre a minha vida, eu vou chegar lá, porque nós temos a autoridade de Deus dentro da nossa vida. Você tem autoridade, querido. Se você chega numa casa que tem assombração lá, assombração que tem que sair porque você chegou, e quando você chega, o Espírito do Senhor que está dentro de você, chega junto. Aí quando você aparece, e se tem um demônio a alguns quilômetros, ele tem que sair correndo, porque você é diferenciado, porque você tem o poder de Deus na sua vida. Quando você abre a boca, todo mundo para escutar. Quando você levanta a mão, todo mundo abaixa a cabeça para receber, porque tem poder de Deus na sua vida. Aí você selecionou algumas pessoas para falar assim, aquilo é homem de Deus. O homem de Deus, aí tem poder. Para de bobagem, mas você é cheio de poder na sua vida. Então levante-se, seja forte e corajoso. Josué tinha um poder exponencial na vida dele, e Deus teve que pregar para ele algumas vezes, dizendo assim, Josué, seja forte e corajoso. Tenha coragem, Josué. Tenha coragem. Vai ter coragem. Você tenha coragem, menino. Está na hora de você se levantar. Está na hora de você sair do caixão, como o irmão Pablo diz, sai do caixão. O sofá é o caixão, a cadeira da igreja é o caixão de muita gente que está sentado há anos, e eles estão murchando como flores que deveriam estar anunciando a glória do Senhor, como os céus manifestam a glória, como o firmamento anuncia. Era para as pessoas verem o poder de Deus se manifestando em qualquer ambiente que você chega, mas você ainda não tinha conhecimento sobre isso. E eu vim aqui te dizer essa noite, querido e querida, ouça, você tem poder de Deus para a sua vida. Abra suas mãos assim, por favor. Tem mais poder aí do que no Congresso Nacional, do que numa junta médica, tem mais poder aí do que numa sessão
do Congresso Nacional, do que numa sessão do Supremo Tribunal Federal. Tem mais poder aí, querido, do que no Banco Central. Tem mais poder nas suas mãos do que em qualquer outro lugar da terra, porque o Espírito do Senhor repousa sobre a sua vida. Espírito do Senhor que traz fortaleza, traz ousadia, traz domínio, que traz liderança, que traz controle sobre forças das trevas. Quando nós temos esse poder, nós não nos cansamos. Tem gente que é como eu, não conhece a frase não posso, não consigo, não sei. Não existe isso, não posso, não consigo, não sei. Não existe isso mais no vocabulário de alguém que tem poder, porque você pode todas as coisas naquele que fortalece. Você pode sim, querido, todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode sim, você sabe sim, porque você tem sapiência de Deus. Você consegue sim. Tira isso do seu vocabulário. Eu não sei, eu não consigo, eu não posso. Porque você tem poder de Deus na sua vida. Volta para casa, sabendo disso. Que você tem Giborá sobre a sua vida. Além disso, nós temos Dadi, que é conhecimento. Fala comigo, conhecimento. Conhecimento é incrível. Mas não é o conhecimento filosófico, conhecimento teológico, científico ou senso comum. É um conhecimento distinto. Eu estou falando de um conhecimento que a Bíblia chama no original de Dade, que é a revelação profética. É uma ciência profética. Deixa eu te falar uma coisa para você ficar de queixo caído agora. Alguns dias atrás, uma pessoa anônima ficou famosa porque fugiu da polícia por 21 dias. Ficou famoso. O irmão Lázaro. Ficou fugindo 21 dias. Lá nos Estados Unidos, tem uma cultura em uma igreja, e eles têm um ministério chamado Ministério Profético. Eles são tão influentes na cidade que eles estão atuando nesse momento, que a polícia do distrito, que o xerife do distrito chama eles para que eles orem sobre determinados assuntos que estão acontecendo na região, para que eles mostrem onde o bandido vai agir da próxima vez, quem é a pessoa, qual lugar que mora. E os crentes lá daquela região, eles falam para a polícia assim: olha, tal lugar, tal hora, tal dia é lá, pode ir lá, porque eles têm uma capacidade de conhecimento, de revelação profética, de consciência profética. E nós vivemos numa época que as pessoas têm uma consciência patética. E o Senhor quer que você tenha uma consciência profética, irmão. Já pensou? Se um crente chegasse lá, fizesse uma ligação, podia ser até anônima, assim: ó, o moço está em tal lugar agora, a coordenada é tal, pode ir assim, ó, tá, o leste, sul, oeste, é assim, pode ir lá. E chegava lá, o moço estava lá, a polícia prendia, acabou, não precisava de ter matado, você ia ser preso, para a glória de Deus, Jesus, ia converter, ia dar um testemunho um dia que foi liberto pela palavra de Deus. Mas nós não temos uma igreja que tem essa experiência de consciência profética. Sabe o que é consciência profética? É você ver no outro aquilo que ele não viu ainda. É você falar para o outro aquilo que ele não sabe dele mesmo ainda. Uma igreja que tem consciência profética, ela é edificada, ela é consolada, ela cresce, porque ela tem uma consciência do futuro. O futuro não é um tempo, irmão, o futuro é um lugar. Se você tem consciência do futuro, o futuro muda o seu presente, não é o seu presente que muda o seu futuro. Nós temos que nos posicionar hoje para aquilo que Deus já fez amanhã. Deus já realizou uma obra amanhã. Quando nós temos consciência profética, nós nos alinhamos hoje, porque o futuro muda o meu presente. Eu estou exatamente vestido assim, exatamente agora, porque eu sei do meu futuro, eu conheço o meu futuro. Eu sei que o meu futuro é favorável. Lá tem uma terra que emana leite e mel, é uma terra promissora, é uma terra produtiva, é uma terra que tem gigantes, mas os gigantes denunciam o potencial dela, um potencial gigante também. E eu estou indo para lá porque eu sou filho do mais alto e poderoso, supremo, excelso Deus, Criador dos céus e da terra, o único que era, que é e que há de vir. E se Ele era e Ele há de vir, Ele já tem capacidade de me dar conhecimento e uma capacidade de revelação e consciência profética exatamente agora. Algumas pessoas estão desajustadas porque elas não têm consciência profética. Eu disse para o pastor Isaías, que está aqui ainda, ele ia embora essa semana, mas eu fiz uma oração tão forte que ele ficou me pastoreando até
não sei, talvez mais uns 100 dias aí. Eu disse para ele: cara, eu já te vi aqui em agosto, eu já te vi em janeiro, eu já te vi pregando na Boas Novas de Salvador daqui a alguns meses, porque você tem um destino favorável, você tem uma vida profética, pré-definida, é isso mesmo, predestinado. Você recebe isso para a sua vida? Abre suas mãos assim. Espírito Santo, em nome de Jesus, além do Senhor, nós precisamos de sabedoria, de entendimento, de conselho, de poder e de conhecimento. Dá para nós agora, em nome de Jesus, Pai. Conhecimento profundo, uma revelação profunda da sua palavra. Tem gente que não compreende nem as letras pretas, quanto mais as brancas. Pai, nos leva além daquilo que a letra pode nos ensinar, nos leva além da voz do preletor da noite, Senhor. Nos leve além, Pai, daquilo que o irmão Dave fala nos vídeos, além daquilo, Senhor, que o irmão Pablo fala nas mentorias. Nos leve além disso, Senhor. Nós precisamos de uma consciência profética e não patética. Tem pessoas que estão sendo manipuladas e não sabem, porque elas não têm consciência profética, por isso elas não atuam de forma assertiva, como guerreiros que discernem o que é para fazer e como é para fazer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Alguém além de mim sente uma presença do Espírito Santo aqui? Você pode adorá-lo por um minuto aí no seu lugar. Feche os seus olhos. Deus está aqui. O Espírito do Senhor está sobre nós. Ele repousou sobre Jesus. E quando ele repousou sobre Jesus, ele permaneceu sobre Jesus. E quando Jesus subiu, Jesus deu legalidade para ele vir sobre nós, porque esta era a herança. Ele disse: eu vou, mas para que você receba a sua parte da herança, eu tenho que morrer. Herança só é dado a partir de quando alguém morre. Jesus morreu para te dar direito de receber a sua parte da herança, que era o Espírito Santo. É a parte de Deus que o homem perdeu no Éden e foi devolvida para ele agora, porque ele disse, o Emmanuel é in-man, dentro do homem, é o Deus, o homem dentro de Deus. Eu não mais estarei com vocês, eu estarei em vocês. Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo em você, aí tudo muda, porque agora você tem uma consciência profética. Você não ora apenas sobre o passado, você ora sobre o futuro. Você não agradece apenas do passado, você agradece do futuro. Esses dias eu estava passando mal e eu disse: Senhor, muito obrigado pela cura que o Senhor liberou sobre a minha vida. Eu não falei: Senhor, me cura. Eu digo: Senhor, obrigado pela cura que o Senhor trouxe sobre a minha vida, porque o Senhor levou sobre si as minhas dores, e o castigo que me trouxe a paz estava sobre o Senhor, e por suas pisaduras eu fui sarado. Então muito obrigado, Senhor, porque antes de ficar doente, eu já sei que eu fui curado. Antes de ter uma dificuldade financeira, eu já sei que eu fui próspero. Antes de passar pelo vale da sombra da morte, eu já sei que eu não preciso temer mal algum, porque Tu estás comigo, e a Tua vara e o Teu cajado me consola. Isso é consciência profética. Você não precisa de temer, querido, porque Deus é Deus de vale e Deus de monte. Deus é Deus de água e Deus é Deus de fogo. Deus é Deus de igreja cheia e Deus de igreja vazia. Ele fala assim: entra no seu quarto, fecha a porta, fala em secreto, que seu Pai que ouve em secreto vai te responder em secreto. Deus sabe todas as suas necessidades. Agora você, com consciência profética, você vai se alinhar a esse padrão celestial, porque é isso que somos, e é isso que nascemos para fazer. É isso que você é, e é isso que você nasceu para fazer. Tem gente que vai te chamar de burro, otário, idiota, esquisito, e você só vai dizer: está tudo bem, está tudo bem, é porque o Espírito do Senhor repousa sobre mim. E o meu último da noite, o último é temor. Temor. Eu quero que você vá para casa com esse coração aí. Temor, fala comigo: temor. Temor é dirá. Dirá. Eu falei de Chokumá. Eu falei de Pinar. Falei de Atsá. Falei de Giborá. Falei de Dade. E agora eu falo de dirá, que é temor. Temor não é medo. Temor é reverência. Talvez esse seja um dos pontos mais importantes da mensagem, porque o Espírito Santo se afasta de pessoas que perdem a reverência à pessoa dele.
Eu sinto uma presença do Espírito Santo aqui, porque meu coração está cheio de temor. Irmãos, todas as vezes que eu venho à plataforma, ou que eu falo de Jesus para alguém, eu sou acometido de temor mesmo. Você que nunca pregou, e subir aqui em cima, eu te dei esse microfone, você vai sentir exatamente o que eu estou sentindo aqui agora, porque eu tenho temor. Nós servimos um Deus que é temível. A Bíblia fala que Ele é terrível, não de fazer pânico, mas Ele é um Deus que, se você não tem temor, se você é irreverente, existe uma geração irreverente. Olha como você se comporta, olha como você se assenta, olha como você se veste, não para vir o culto. Olha o tipo de selfie que você faz. Claro que ninguém aqui faz isso, mas você faz uma foto bem sexy e coloca o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando os nossos cultos começarem antes da reunião, você vai ver o que vai acontecer aqui nesse auditório. Quando você sair de casa já com temor, quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, a Bíblia diz que foi um reboliço, as pessoas estavam convertendo, as pessoas se tornaram generosas, as pessoas receberam todas essas capacidades que eu acabei de enumerar aqui. Foi uma festa, irmãos. A igreja ficou famosa. Até na Globo passava culto. Foi uma loucura. Vinha gente de longe para assistir reuniões e serem tocadas pelo Senhor. E os empresários, eles vendiam seus negócios, eles distribuíam riquezas. As pessoas traziam panelas de comida de casa e davam para quem não tinha. Quem tinha 2 carros dava um para quem não tinha nenhum. Você não gosta de dar nem carona, mas quem tinha 2 distribuía, dividia. Aí a Bíblia diz que um casal que não tinha isso na vida, chamado Ananias e Safira, eles venderam um terreno. Ninguém mandou eles vender o terreno. Aí o Ananias falou assim: Safira, vamos combinar o que não presta, porque o que presta a gente não combina mesmo. Porque tem casal que é assim, irmão, o que não presta eles combinam, aí o que presta nunca combina. Já reparou? Orar junto não consegue, mas falar mal da vida dos outros juntos eles conseguem. E no culto juntos não dá, mas ir no shopping junto não é qualquer oportunidade. E a Bíblia diz que Ananias e Safira combinaram: vamos fazer assim. E eles venderam um terreno. Eles pegaram parte do dinheiro, que não era obrigação. Eles trouxeram diante dos apóstolos. E Ananias disse: eis aí tudo que eu ganhei de lucro, tudo que eu vendi com o meu terreno. Aí o irmão Pedro olhou para ele e falou assim: como é que é o negócio? Ele falou assim: é isso mesmo, tudo que eu vendi está aí. A Bíblia diz, irmãos, que ele caiu duro na hora, ele morreu. Eu oro para que isso volte a acontecer nos nossos dias de hoje. Gente vai ressuscitar, mas gente vai morrer também. Nem que morra para a gente ressuscitar, mas a igreja vai ser acometida de um temor, que as pessoas vão pensar 2 vezes, antes de ficar criticando, antes de ficar falando mal, antes de ficar reparando. Porque se tem Deus, tem tudo, irmãos. Se tem o Espírito Santo, tem tudo. Aí você veste a roupa e fala: Espírito Santo, está legal ou não? Está gostando, Senhor? Pai, perdoa. Essa semana eu falei uma bobagem deste tamanho, irmãos, e eu falei: Espírito Santo, me perdoa. Me bateu um temor que não tinha em Ananias. Aí passou algumas horas, a Safira veio, passou no salão antes, e ela fez a unha, gastou maior grana, passou lá no biomédico dela, deu uma retocada e tal, e chegou lá com a bolsa da Prada e falou assim: aleluia, cheguei para o culto das 15 horas. Aí eu ia falar com ela assim: ô dona Safira, faz favor,
é verdade aquilo que Ananias disse? Ela, é verdade. Aí ele, você tem certeza, senhor? Ela falou assim, tem certeza. Aí ele disse, vocês não mentiram para nós, vocês mentiram para o Espírito de Deus. O cortejo do seu marido está saindo, o seu vai sair atrás. A dona caiu dura também, irmãos. E ela morreu, porque ela não tinha temor. O temor é o princípio da sabedoria. Existe um candelabro, na Apocalipse fala isso. O livro de Apocalipse nos fala isso. Fique de pé no seu lugar, por favor. Meu tempo acabou de verdade agora. Semana que vem eu vou continuar essa palavra. Semana que vem eu vou te falar de como conseguir essa unção. Não falte semana que vem. Se você assiste a próxima mensagem. A sua postura, o seu comportamento, a sua vida, ela é transformada a partir de temor. No livro de Apocalipse, capítulo 4, no versículo 5, dá para colocar aí, príncipe, por favor? Se você tivesse uma figura do candelabro, que eu ia achar melhor ainda. Acha aí na internet uma figura do candelabro. Se você não sabe o que é candelabro, é uma coisa linda que eles usavam para a iluminação. Tinha isso dentro do templo, do tabernáculo. Era uma iluminação artificial que precisava de óleo para que ela fosse mantida acesa. Essa ficava no santo lugar. Esta iluminação era uma iluminação que ficava no santo lugar, no mesmo ambiente da palavra, onde tinha o pão. Tem que ter iluminação, porque se você não tiver essa iluminação, você não vai conseguir discernir ou comer, se alimentar do pão, que está no mesmo ambiente do candelabro, que representa os 7 Espíritos de Deus. Eu tenho certeza que ele vai colocar para mim a imagem aqui do candelabro. Eu profetizo isso em nome de Jesus, nem uma consciência profética. Quem profetiza comigo aí, diga amém. Eu amo o candelabro porque ele me remete aos 7 Espíritos de Deus. É a figura da plenitude, do 7. Hoje é o primeiro dia de 7 dias da semana. Hoje é o primeiro dia dos seus próximos 7 dias incríveis. Por causa do pleroma, da plenitude. Vai chegar aqui agora em nome de Jesus. Manifeste-se. Mas eu quero ler o que está em Apocalipse. Não precisa pôr o texto não, só põe o candelabro, por favor. Qualquer um. Lá diz assim: diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de 7 fogos, que são os 7 Espíritos de Deus. Lá em Apocalipse diz que diante dos 24 anciões estavam acesos 7 lâmpadas, que são uma referência dos 7 Espíritos de Deus. A nossa igreja deve ser como um candelabro. A sua cabeça deve ser como um candelabro. O seu corpo deve ser como um candelabro, que tem os 7 Espíritos de Deus atuando simultaneamente na sua vida. Espírito de Deus, Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho, Espírito de poder, Espírito de conhecimento e Espírito de temor. Se não achar, deixa, querido. Mas eu estou dizendo que o temor talvez seja o mais importante, sabe por quê, irmãos? Porque ele é o que dá vazão para todos os outros 6. Ele é a base. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor é o princípio. Se você não tem o temor, você não tem o Espírito, porque o Espírito, ele não se conecta com pessoas que perderam a reverência diante dele. A Bíblia fala que os filhos de Eli, eles brincavam diante da presença de Deus. Por isso a arca foi retirada, porque eles não valorizavam. Você valoriza? Você tem temor? Tem um livro incrível que nós usamos na nossa primeira classe de batismo aqui. É Quem é você quando ninguém está olhando? Pergunte para o seu vizinho assim: quem é você quando ninguém está olhando? Você não perguntou não, irmão. Pergunta para o outro para ele não ficar com inveja. Mais alto.
Quem é você quando acaba o culto? Quem é você quando não tem ninguém vendo? Com a mão no seu coração. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Para você chegar no Santo dos Santos, você tem que passar pelo santo lugar. E lá tem o candelabro, que representa os 7 Espíritos de Deus. Não são 7 pessoas diferentes. É uma pessoa que tem 7 caráteres. E a nossa igreja, Boas Novas, em qualquer endereço, nós clamamos a Deus para que esses dias, no meio dos anos, o Senhor possa nos reverter disso. Que o Senhor possa nos encher disso. Mas começa com temor. Está aqui. O óleo é colocado apenas neste. E este enche uma base que vai para este, que vai para este, que vai para este, por causa deste. Você pode ter sabedoria, entendimento, você pode ter poder e coragem, mas se você não tem temor, nada disso tem sentido. Que nós voltemos para casa essa noite com espírito de temor. Que você venha para o culto com espírito de temor, porque você sabe o Deus a qual você serve. Põe a mão no seu coração. Fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo neste lugar. Espírito Santo de Deus, se essa palavra é para a sua vida, querido, se você quiser levantar a mão, tirar do seu coração, você pode. Se você quiser orar em línguas, você pode. Se você quer se ajoelhar, você pode. A questão é que você entendeu essa noite que você tem uma porção de Deus, que ela não é limitada a orar em línguas, a dar um rodopio. Você tem uma consciência profética, você tem entendimento e sabedoria, você tem temor, você tem conselho, você tem poder. Tem algo de Deus a mais do que aquilo que nós temos experimentado. Nós não podemos apenas nos conter, querido, com cultos proféticos e reuniões de movimentos que deixam as pessoas animadas, excited, mas quando elas vão para casa, elas voltam para casa sem temor, elas vão trabalhar sem conhecimento, sem entendimento, sem sabedoria, sem conselho, sem poder, elas voltam para casa vazias, porque o Espírito do Senhor não repousou sobre elas. E se você é um crente, querido, este Espírito de Deus, Ele quer repousar sobre a sua vida essa noite. Então receba isso aí sobre a sua vida em nome de Jesus. Me ajuda a orar se você pode. Diga: Espírito Santo, enche a minha vida, enche a minha vida. Espírito Santo, enche a minha vida, Espírito Santo, enche a minha vida, Espírito Santo. Eu quero ser cheio, Senhor, até transbordar, até a plenitude. Eu quero ser cheio até transbordar. A verdade é que não tem ninguém vazio, querido. Você está cheio de alguma coisa. Você tem que estar cheio a ponto de transbordar. Espírito do Deus vivo, nós te pedimos aqui essa noite, com todo o temor do nosso coração, Pai. Venha sobre nós, Senhor, de novo. Deus, eu clamo por uma geração, Pai, que terão crianças, como Joel profetizou, crianças enchidas pelo Teu Espírito. Deus, eu clamo por uma geração que terão adolescentes, ó Pai, enchidas pelo Teu Espírito. Eu clamo por uma geração, Senhor, que terão jovens, ó Pai, que são fortes e vencem o maligno, enchidos do Teu Espírito, senhores e senhoras, maduros, velhos, enchidos pelo Teu Espírito, Pai. Deus, homens que amam ao Senhor. Deus, existem pessoas, ó Pai, que precisam de motivação, porque eles não têm um motivo. Deus, eles não têm um motivo, Pai, e o Senhor é o motivo. Deus, nós não precisamos de motivação, Pai, nós não precisamos de motivacional, porque nós temos o Senhor que é o motivo, a razão. O Senhor é o
primeiro em significância e em sequência. O Senhor é o primeiro, Pai, em significância. O Senhor está no topo da nossa lista de prioridade, e o Senhor vem antes de qualquer coisa. O Senhor está no topo da significância e da sequência. Deus, nós queremos tirar a nossa lista da frente da sua lista, porque se o Senhor nos enche, o Senhor nos enche com um propósito, para a sua glória ser manifesta na terra. Pai, em nome de Jesus Cristo, Espírito do Deus vivo, nós te pedimos, encha cada coração aqui, Deus. Este homem, esta mulher, Pai, que entrou aqui, Senhor, vazio, Senhor, com um buraco do tamanho que só o Senhor pode preencher, e ele já tentou em relacionamentos, já tentou, Pai, com outras coisas, mas não foi preenchido ainda. Em nome de Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, que esta noite seja uma noite disruptiva, uma noite de novos começos, uma noite de que a atmosfera será transformada, a partir de que pessoas que eram apenas termômetro, são termostato. Elas apenas denunciavam a temperatura dos ambientes, mas agora elas vão definir a temperatura do ambiente, porque elas serão enchidas, elas serão batizadas com o teu Espírito, a ponto de transbordar. Os filhos destas pessoas são benditos, como nós cantamos, porque eles são filhos de pessoas cheias do Espírito Santo. Os vizinhos são abençoados, porque eles são vizinhos de pessoas cheias do Espírito Santo. Os funcionários serão abençoados, porque eles são funcionários de patrões cheios do Espírito Santo. Os patrões serão abençoados, porque eles serão patrões de funcionários cheios do Espírito Santo. Deus, a nossa cidade, Belo Horizonte, Senhor, Contagem, a grande BH, de onde quer que seja que essa pessoa veio, de Salvador, Rio de Contas, do Maranhão, Recife, seja da onde for, que estiver assistindo agora, de outros países, da Itália, Pai, em nome de Jesus, aonde tem um crente agora, que crê no movimento do Espírito Santo para esses dias, que ele seja exponencial, que ele seja agora ativado de forma profética, e que alguma coisa aconteça a partir daquilo que o Senhor está fazendo esses dias, aqui na rua da Olaria, número 598, no Barreiro. Espírito Santo, nos abençoe e nos guarde, nos leva para casa, guardados e protegidos pela sua mão, em nome de Jesus. Querido, se prepare, porque Deus vai te pegar essa semana. Sua semana vai ser diferente. Você não veio aqui por causa de um convite. O Espírito Santo queria te falar que Ele tem muito mais do que você achava que Ele tinha. O Espírito Santo, Ele é uma pessoa, e Ele tem 7 faces, e todas estas faces vão se manifestar em você e através de você. Vá para casa abençoado. Que o amor de Deus, que a graça salvadora de Jesus, que as comunhões e consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Se você crê, aplauda ao Senhor o mais forte que você puder. Vai para casa abençoado, em nome de Jesus. Convide alguém para o próximo domingo, convide alguém para a próxima reunião. Que Deus te abençoe.